Uma discussão da qual possivelmente vimos bastante nos tempos de escola, o que na verdade não é bem uma discussão, é algo que está mais para uma brincadeira entre amigos. Eram pessoas dizendo, eu sou de exatas, eu sou de humanas, e um sujeito isolado, que ficava no fundo da sala, que eventualmente dizia ser de biológicas. Isso sempre foi um bate-papo bem comum, que rendia piadas do tipo, você é de humanas, então você é meio maluco. Eu fui mal na prova porque eu sou de exatas. Essa última desculpa, na boa, na minha casa nunca colou. Desculpe, o senhor foi reprovado. Como assim foi reprovado? Deixa eu ver isso aqui. Então, falar sobre áreas do conhecimento, sobre signos, são coisas que muitas pessoas simplesmente gostam de falar sobre. Mas é interessante nos aprofundarmos mais sobre. E não vamos falar sobre signos. Deixa isso para um vídeo de Cavaleiros do Zodíaco, porque afinal de contas, o meu interesse por signos sempre foi para saber qual é o meu cavaleiro de ouro. Tina, a mulher cavaleiro? Hoje vamos focar nas áreas do conhecimento. E quando falamos isso, você pode pensar automaticamente em humanas, exatas e biológicas. Mas essas são as 3 únicas existentes mesmo? E isso pode chocar muitos que estão aqui vendo esse vídeo, se inscrevendo e curtindo o vídeo. Mas não existem apenas 3, existem 8, e posteriormente foram descobertas mais 2, ou seja, existem 10 áreas. E quais são elas? Bom, vamos apresentar uma por uma, começando pela inteligência linguística, que é basicamente a capacidade de inteligência verbal. As pessoas que se enquadram na inteligência linguística geralmente possuem uma maior facilidade com línguas, história, filosofia e sociologia. Em outras palavras, essas possuem capacidades interpretativas mais elevadas, maior facilidade para compreender textos longos, melhores habilidades de escrita e também comunicativas. Em segundo lugar, temos a capacidade lógica matemática. Em outras palavras, a galera de exatas. E como o próprio nome já diz, são aqueles que possuem maior facilidade com cálculos, contas, gráficos, tabelas, todas aquelas coisas que me deixavam com vontade de chorar no ensino médio e em pânico quando passo no caixa do supermercado. Poderia me trocar 25 centavos? Sem problema. Prontinho. Sabe quando lhe perguntam, tem uma nota de 20 que eu volto uma de 5? Na minha cabeça, eu não sei se tá certo ou se estou sendo roubado. Eu só entrego, deixo na mão de Deus e torço. E para encerrar, esses são aqueles que possuem facilidade com matemática, química, física e geometria. Agora vamos para a próxima, a inteligência sinestésica corporal. E você deve estar pensando agora, mas que porra é essa? Bom, essa é basicamente a inteligência ligada às habilidades para com o próprio corpo. Em outras palavras, aqueles que possuem habilidades físicas excepcionais, como por exemplo, atletas, mímicos, nosso editor, e também aqueles que conseguem se expressar fisicamente de forma muito eficiente, e possuem toda uma desenvoltura corporal, como atores. Aí você pode até se perguntar, mas o que diabos habilidades físicas têm a ver com a inteligência? Bom, não basta ser capaz de mover o corpo, você tem que saber como movê-lo, e esse saber já se enquadra como uma forma de inteligência. Agora temos a inteligência espacial, e vou tentar não fazer nenhuma piadinha com esse nome. O nosso editor, por outro lado, já não posso garantir nada. Bom, inteligência espacial é basicamente a inteligência relacionada a se orientar dentro de um local e ter uma compreensão do meio do qual você está presente. Sabe quando lhe perguntam as direções e você consegue responder perfeitamente onde o lugar fica? Quando você viaja sem a necessidade de GPS? Não sabe? Bom, essas pessoas existem. E elas se enquadram nessa área do conhecimento. E não apenas elas, como também pilotos. E acreditem ou não, cirurgiões, por saber todo o percurso que deve ser realizado durante uma cirurgia, se enquadram nessa área também. Agora a próxima é uma inteligência bem interessante, a inteligência musical. Ela é mais complexa também do que parece. Ela pode parecer fácil, horas. É a capacidade de compreender música. Sim, mas para entender melhor o que eu quero dizer com isso, primeiramente vamos falar o óbvio. Música é arte. Bom, quase sempre. Mas para entender o porquê isso é complexo, vamos entender o que é arte dentro do que era dito por Aristóteles. A arte é mimesis da realidade. O que diabos isso quer dizer? Mimesis quer dizer mímica, ou seja, a arte é uma imitação da realidade, ou em outras palavras, ela é um recorte da realidade. Ela possui características daquilo que é real, e é transformada em algo novo.
Aí você pode argumentar, mas a música não é bem isso. Ela não está necessariamente imitando algo. Ela não possui seres. Ela é apenas sonora. Ela não é esse recorte da realidade. Errado, ela é sim. A música expressa algo. E isso que é expressado é algo por definição presente na realidade. Não achou complexo? Vamos trazer matemática para o tema. Isso vai deixar as coisas complexas. Como assim matemática? Bem, a matemática se faz presente em algumas áreas de forma um tanto quanto diferente. Temos como exemplo a astronomia. Astronomia é geometria no espaço, enquanto que a música é geometria no tempo. A música, por definição, é algo extremamente matemático. Ela possui tempo, campo harmônico, notas mais altas. As características musicais estão diretamente ligadas com a área de exatas. E por isso, ela é mais complexa do que parece. Aliás, eu tenho certeza de que os brasileiros possuem essa inteligência em um estado elevadíssimo. O que os brasileiros têm ouvido agora? Bom, a próxima inteligência é chamada de inteligência interpessoal, que é basicamente a capacidade das pessoas de compreenderem outras pessoas. Sabe aquele cara gente boa, divertido, bom de papo? Aquele que todo mundo curte dar um rolê, o rapaz engraçado que provavelmente foi muito pra diretoria e era o cara popular da sala? Então, essa é uma pessoa que possui um domínio elevado na inteligência interpessoal, que é basicamente a capacidade de se relacionar com outros indivíduos. A próxima é a inteligência intrapessoal, que é basicamente a capacidade de se autocompreender em um ponto de vista emocional, que compreende os seus próprios problemas, suas capacidades e limitações, e como reagiria em alguma determinada situação. Nós, por exemplo, somos especialistas nisso, e pessoas muito calmas. Já chegou o papo, já chegou o torcedor de museu, cara. Vai começar com isso. Tem o torcedor de museu. Já acabou o vídeo, Já foi, ó. Agora vamos para a inteligência da galera de biológicas, uma inteligência chamada naturalista. Isso não quer dizer que essas pessoas andem peladas. Talvez algumas andem, mas não deveriam. Ela é basicamente a inteligência relacionada à biologia, aos seres vivos e à natureza. E você, meu caro amigo de biológicas, que por tantos anos foi menosprezado na escola, use isso como arma. Um dos homens mais inteligentes de todos os tempos foi um cara um pouco famoso, chamado Aristóteles. E ele não foi apenas um filósofo, ele foi também um biólogo. Agora, lembra que foi dito no começo do vídeo que haviam 8 inteligências e depois foram descobertas mais 2? A primeira descoberta foi uma chamada de inteligência pictográfica, que é a capacidade de se comunicar através de objetos, de pintura e expressar visualmente aquilo que você pensa e sente. Pintores, tatuadores, fotógrafos geralmente possuem um bom domínio nessa área. E a última inteligência se chama inteligência social, que é a capacidade de compreender a sociedade e a relação entre pessoas, quais problemas de uma sociedade e como resolvê-los, ou seja, uma área mais voltada para a sociologia. E talvez um pouquinho diferente da sociologia que você viu na escola. Mas agora, meu caro inscrito, você pode ter ficado empolgado ou chateado com isso. Chateado pelo motivo de, meu Deus, eu sou bom em apenas uma dessas áreas? Eu devo ser um idiota. E não é bem assim. Tudo isso são áreas do conhecimento. A inteligência em si é apenas uma. Ela é a junção de todas essas áreas. E o que essas áreas indicam? Uma facilidade maior da pessoa em lidar com determinados temas. Não quer dizer de forma alguma que qualquer um seja incapaz de se desenvolver nessas outras áreas. Apenas que ela vai possuir uma facilidade maior com o A ou B. E uma dificuldade um pouco maior com o C ou D. O ideal é não ficar apenas em sua zona de conforto e dominar apenas uma área porque sim. Não adianta muito uma pessoa saber de Shakespeare e não saber a tabuada. E com qual área vocês deveriam começar os seus estudos? Talvez a musical. Ah, rapaz, não é jegue não, é jumento.